Bom dia! E por falar nos movimentos do planeta, dos planetas, é interessante a gente pensar nas 4 estações. No norte agora é verão, no sul é inverno e em Cuba é primavera. Pelo menos essa é a expressão que alguns especialistas em relações internacionais utilizam para o que está acontecendo na ilha nesse momento. Primavera é a expressão utilizada, pelo menos nessa área do conhecimento, entre especialistas dessa área para designar países e regiões que lidavam dentro de uma perspectiva autoritária, ditatorial e que de repente começam a flertar e lutar por democracia e por liberdade. Bom, se é primavera ou se não é, a gente não sabe. Essa foi uma expressão utilizada durante a Primavera Árabe nos países do norte da África e do Médio Oriente, que começou ali entre 2010 e 2011. A coisa começou a acontecer. Para alguns países a gente imaginou realmente que eles sairiam do inverno e entrariam numa florida primavera, mas não foi bem isso que aconteceu, muito menos com a Síria, que é o caso que a gente acompanhou mais dramático e mais de perto. Portanto, dizer é uma primavera, eu acho que é algo um tanto antecipado. Às vezes a gente turbina acontecimentos imaginando que eles vão numa direção, mas é importante a gente lidar tanto com a expressão quanto com os acontecimentos com parcimônia. E de toda maneira a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na antiga ilha de Fidel ou eterna ilha de Fidel, né? Fato é o seguinte, que esse é um dos movimentos mais importantes que está acontecendo por lá nos últimos tempos, nas últimas décadas, não é? Porque manifestações populares são definitivamente proibidas em Cuba e agora a coisa está pipocando e está acontecendo. Eu acredito muito particularmente que isso está acontecendo por conta de uma macroperspectiva astrológica que invade todo o ano de 2021, que é Saturno versus Urano. Já falei sobre isso aqui no canal várias vezes com vocês, vou deixar o card para vocês relembrarem nessa luta de titãs entre o velho e o novo. É preciso dar lugar, despedir-se do velho para dar lugar ao novo, algo autêntico, original, libertário, humanitário, fresco, genuíno, com possibilidades das pessoas se identificarem umas com as outras de maneira mais livre e liberta. Bom, vamos vendo o que vai acontecendo nos próximos tempos, Vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. E os próximos capítulos têm a ver com os próximos posicionamentos da Lua. Veja bem, essa história de Cuba e tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo tem forte relação com esse aspecto entre Saturno e Urano. Entretanto, quando é que pinta o gatilho disso? Pintou no final de semana. Que gatilho foi esse? A Lua nova no signo de Câncer, portanto, conjunção entre Sol e Lua em oposição a Plutão em Capricórnio. Também vou deixar esse vídeo para vocês recapitularem e entenderem que start foi esse, que início foi esse, que flerta com as qualidades plutonianas, que tem a ver com profundas transformações, questões relacionadas a poder, e lar, e casa, e morada, e em alguma medida a forma como a gente leva a vida, as angústias das famílias e tudo mais. Então a gente tem esse eixo que está estremecendo os dias e é interessante a gente estar acompanhando isso tudo. Bom, o que mais que eu escrevi no texto de hoje? A gente pode, portanto, ver um agravamento dessas situações em nível astrológico a partir do momento em que a gente tiver uma lua em Libra. Isso deve acontecer entre quarta e quinta-feira, então a coisa vai esquentando, E aí, o que a gente tem mais ou menos entre quarta e quinta-feira? A gente tem de novo uma cruz, a gente tem de novo uma quadratura em T. Lembra que eu já falei para vocês várias vezes, quando a gente carrega uma cruz, a cruz lá de cima que a gente carrega, algo estremece aqui embaixo? Então a gente vai ter em jogo Plutão em Capricórnio, a gente vai ter Sol em Câncer, e eles formam uma oposição essa semana. Falei sobre isso no vídeo de ontem, também vou deixar o card para vocês. E entra em cena um outro elemento, que é a Lua em Libra. Em Libra a gente está falando de diplomacia, de arte e cultura, sem dúvida, mas o efeito diplomático, aquela figura, aquele arquétipo, aquele símbolo que é dual e que faz ponte, negocia, dialoga, é o mediador entre essas duas figuras em conflito, vai ser interessante, porque a gente pode imaginar a situação toda esquentando
no mundo inteiro, sob várias perspectivas. Então, essas oscilações de temperatura, né, vão, não apenas pelo aquecimento global, certamente, mas vão aquecer muito mais o planeta, certamente, nessa semana, por conta dessa oposição de Sol a Plutão e em quadratura em T, com a Lua em Libra. Bom, o que a gente tem para o Brasil? No Brasil, a coisa vai esquentando, né? Como eu escrevi no texto de hoje, é revelação atrás de revelação, porque a gente tem uma semana de revelações. Com Plutão em jogo, a gente desmascara, a gente tira situações de perspectivas sombrias, sai da sombra e todo mundo vê. Como dizem os colegas aí, é eita atrás de eita por aqui. E aqui o calor vai só se intensificando em pleno inverno em Brasília. Saindo das esferas de política internacional, de política nacional, vamos entrar no nosso pequeno microcosmo. Esses são dias importantes para a gente falar muitíssimo da vida privada, porque a gente está falando de câncer, é a temporada canceriana, é a vida doméstica, é a vida privada, então é muito importante a gente ter olhos para isso. E aí a gente está vivendo um momento também de grande tensão entre parentes, entre familiares, disputas entre pais e filhos, enfim, de um modo geral, que configuram especialmente esse período na temporada canceriana. Então a gente vai estar vendo, como eu disse, os conflitos cancerianos característicos da família, uma super responsabilidade vinda de Plutão em Capricórnio, né? Não é? As responsabilidades sociais e econômicas que a gente, profissionais, relacionadas à carreira, que a gente tem que enfrentar durante esse período, né? É um eixo, é um cabo de guerra entre essas duas questões. E durante a semana, entre quarta e quinta-feira, a gente já vai se preparando por isso, entre a quadratura em T, não apenas nos palácios, mas nas nossas casas, nos nossos queridos palácios particulares, né? Nas nossas casas. Então, eu digo o seguinte, que tem 2 signos essa semana que vão estar sob forte tensão. São os signos femininos de Câncer e Libra. É interessante ver como acontece esse jogo de pressões relativamente a Plutão, porque ele entra massacrando 2 signos relacionados ao feminino, Câncer e Libra. Aí a gente levanta a seguinte bola, que a parte frágil disso tudo são especialmente as crianças e as mães e as mulheres. Desde o final de semana para cá a gente está vendo situações de opressões contra o feminino e a gente vai estar ouvindo muito mais situações de violência doméstica, violência de gênero, feminicídio. Às vezes as pessoas falam, Aline, você viu aquilo, aquela situação com o DJ e tudo mais? Está rolando um super burburinho no Brasil para quem está assistindo de fora, para estar acompanhando, um super burburinho com um caso de violência contra a mulher essa semana. Começou ontem aqui no Brasil, tá todo mundo falando disso. Mas isso é o que a gente vê, isso é o que ganha noticiário. E tudo que está acontecendo por debaixo dos panos sem ninguém saber. E tudo que acontece entre 4 paredes. E às vezes os vizinhos sabem, escutam, mas não se mobilizam, não se cotizam e não ajudam. Então, em briga de marido e mulher, a gente tem que se meter sim, que é para salvar a mulher. Esse é um momento muito importante, especialmente nesses últimos anos todos. Todas as vezes em que a gente tem um câncer super massacrado por Plutão, não é? Isso realmente tem acontecido nos últimos anos. A gente tem um agravamento disso. E situações limite, e situações emblemáticas que aparecem para a gente se lembrar daquilo que acontece sempre, que sempre aconteceu, mas que precisa mudar, que a gente precisa agir e que a gente precisa ter uma perspectiva, uma visão diferente e uma reação diferente, porque esse não é apenas um problema de ordem privada, esse é um problema de ordem social e coletiva. E às vezes apenas aquele vizinho é que pode fazer alguma coisa por aquela mulher. Vamos pensar nisso com carinho? Bom, o que mais que eu trouxe para o texto de hoje? É interessante, né? Porque a gente vai vendo aí, eu escrevi no texto de hoje, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mas a gente salva as mulheres, né? E em briga de galo grande, a gente acompanha atentamente a rinha. A imagem que eu trago pro vídeo de hoje, pro texto de hoje, é de uma rinha de galo. Então tem bicho grande aí na arena lutando essa semana.
Bom, meus amigos, vamos acompanhando as cenas aí dos próximos capítulos. A gente vai num crescente e num agravamento essa semana de fortes tensões. Vamos segurando peteca, segura a peruca e hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia mundial do rock. Queria mandar um beijo especial pro Pierre, que escreve para mim todos os dias, me chama de Lady Stardust. Você é muito legal, Pierre. Adoro esse apelido. Apelidos carinhosos. São sempre muito bem-vindos, né? Eu acho muito legal essa troca que a gente tem com algumas pessoas, com tantos, todos os dias, mas algumas pessoas se fazem tão presentes aqui no canal que é impossível a gente não estabelecer uma relação de proximidade e até de amizade, né? Então é isso, hoje é dia de rock, bebê. Uhul, é assim que se faz? A tia aqui, é assim que se faz? Hoje é dia de rock, bebê, vamos curtindo e vamos ligando o som na maior altura, que é pra gente soltar as bruxas, combinado? A gente se encontra de novo amanhã, um beijo no coração, que o céu nos guie, que o amor nos transforme.